Olá, crocheteiras! Sejam muito bem-vindas ao workshop Crochê com Acabamento Perfeito. Para quem ainda não me conhece, eu sou Elô Medeiros e eu gostaria de dizer que eu estou muito, mas muito feliz em ter você aqui comigo no começo dessa jornada que promete transformar a forma como vocês enxergam o crochê e te mostrar o imenso potencial que essa arte pode trazer na vida de vocês. Assim como várias de vocês, eu também sou apaixonada por crochê e posso afirmar para você que essa arte vai muito além de fios e agulhas. O crochê é forma de expressão, de relaxamento e para muitas uma oportunidade de renda e de mudança de vida. E eu espero do fundo do meu coração que este workshop seja repleto de transformações, descobertas e aprendizados para cada uma de vocês que decidiram participar dessa iniciativa. Durante essa semana, você terá a oportunidade de aprender os passos iniciais que você deve seguir para transformar sua vida através do crochê e ser capaz de criar peças com acabamento perfeito e transformar o seu crochê em renda. E não importa a sua idade, sua experiência, sua habilidade. Se mora no sul, no norte, se mora no Brasil, se mora fora do Brasil, se está dando os primeiros passos, ou seja, já possui conhecimentos e está em busca de aprimorar o seu crochê. Nada disso importa. A verdade é que esse workshop é para todas as pessoas que amam a beleza e o prazer de fazer crochê e veem nessa arte a oportunidade de mudar de vida, independente se esta mudança venha em um formato de desenvolvimento de um novo negócio ou uma terapia ou uma nova ocupação. O que eu quero que você entenda é que você também pode dar vida à artista que existe dentro de você e transformar a sua vida a partir do crochê. Assim como ocorreu comigo e com várias das minhas alunas. Sentir o prazer de criar peças idealizadas por você, ter uma renda e viver só de crochê. É isso mesmo que você está ouvindo, ter uma renda, viver do crochê e fazer com que você seja reconhecida, vista e valorizada pelas pessoas. Tenha liberdade financeira, seja uma pessoa independente, consiga alcançar seus objetivos, independente se seu objetivo é a compra de uma casa ou um carro ou produzir peças perfeitas, quem sabe ter mais saúde. O que eu estou te falando é que o crochê pode mudar sua vida e até se tornar um negócio lucrativo. Esta é uma arte barata, onde você só precisa de uma linha, agulha e boa vontade para fazer. O que eu estou te oferecendo é uma oportunidade de construir uma nova rota na sua vida, mesmo que hoje você esteja sem dinheiro, desanimada, sem vontade de fazer nada, com autoestima baixa e, em alguns casos, talvez até com ansiedade e depressão. Eu sei que me ouvindo falar isso, você deve estar pensando, nossa, Elô, mas isso parece bom demais para ser verdade. Eu também pensaria assim se não tivesse vivenciado tudo isso na minha vida e ajudado a proporcionar também na vida das minhas alunas. Olha a Andréia, que encontrou no crochê com acabamento perfeito a oportunidade de mudar a vida dela. Pediu demissão do seu trabalho, aprendeu a fazer o acabamento perfeito e passou a vender muito mais as peças que ela cria. E as clientes dela amam o trabalho que ela faz. E o ano passado eu resolvi sair do meu emprego, né? Trabalhei 20 anos e falei, não vou viver disso, né? Eu precisava de um tempo para mim, pedi a conta e saí do meu trabalho.
Foi onde eu conheci a Elo. As minhas peças, assim, elas começaram a ficar bem perfeitas, né? Principalmente o acabamento, que ela ensina, ela tem uma metodologia incrível que adere às suas peças muito mais valor, delicadeza e qualidade, né? A precificar melhor, né? Tenho muitas encomendas e as minhas clientes E a Angélica, que teve que separar uma peça para ela, porque todo o restante ela vendeu. Eu fiz muitos vestidinhos de criança. Olha esse aqui que eu fiz, ó. Que coisa mais fofinha. Esse colar aqui a Elo ensinou, eu aprendi com ela. Esse aqui eu não vendi, ficou pra mim. O resto tudo eu vendi. Fiz um book de hat, ó. Olha que lindo. E os acabamentos, ela explica como que a gente pode colocar as etiquetas, como que a gente pode fazer as embalagens, esconder as linhas para não parecer nem onde começou e nem onde terminou o trabalho. A Elo, ela ensina o crochê, mas por trás desse crochê, ela ensina tanta coisa, gente. Não tem como, você não erra, não tem como errar. Ou a Eliane, que estava aposentada, sem saber muito bem o que fazer e que viu no crochê a oportunidade de aprender e abrir um negócio para ela. Olha só. Meu nome é Eliane, sou aposentada, faço crochê desde os 5 anos. Uns meses atrás eu resolvi fazer do crochê um negócio e empreender, principalmente no Instagram, com o crochê. Uma amiga me falou, você não conhece o Instagram da Elo Medeiros? Ela tem muitas dicas, tem trabalhos maravilhosos. Falei, não conheço. E fui rapidamente acessar e me identifiquei imediatamente. Fui conhecendo melhor o trabalho dela, vi que a gente, sim, tinha muita coisa que eu poderia aprender com ela. Hoje, com muito orgulho, né, eu posso dizer que eu sou aluna da Elo, aprendi demais com ela. E a partir desse treinamento, muita coisa mudou. O meu Instagram cresceu muito, muitas encomendas, graças a Deus. E uma coisa que ela sempre falou muito foi do crochê criativo. Graças a esse incentivo dela, eu criei uma peça que foi selecionada para um projeto chamado Arara Coletiva. Foi essa peça que eu criei para um ateliê da Suzana Fernandes. Então eu tive, né, foi uma alegria enorme. Ela é uma artesã muito famosa em São Paulo, um ateliê lindo, e a minha peça hoje está exposta lá no ateliê dela, graças à confiança que eu comecei a ter no meu trabalho a partir do treinamento com a Elo. Também tem a Carliane, que fez o vestido de noiva do casamento dela. E não foi apenas o dela, também foi o da filha dela. Olha só. Olá pessoal, me chamo Carliane, tenho 28 anos. E a partir do momento que eu me inscrevi, comecei a assistir as aulas, comecei a aprender tudo que ela ensina, as coisas mudaram. Daí eu vi que minhas peças ficaram mais lindas, mais acabadas, sabe aquela peça que você olha, nossa, o acabamento ali. Porque quando a gente leva a isso, que a gente aprende, a tendência é o quê? É evoluir, a gente crescer, né? Então, gente, eu fiz meu vestido de noiva, você me deu noção da alegria, da satisfação, da gratidão que eu tenho, né, por ela. Eu sempre falo pra ela, né, sempre que tem oportunidade, eu falo com ela, com a Elo, eu falo, você sempre grata, né? E ela sabe disso. Então, gente, eu aprendi esse ponto aqui no curso dele. Falei, esse ponto aqui eu vou fazer um vestido. Eu não sabia, ainda não tinha data ainda do casamento, mas eu falei, eu ainda faço um vestido com esse ponto. Porque esse ponto, gente, é lindo demais. Ele não tem frente nem verso, é tudo igual. E olha, o meu vestido, gente, não tem ideia. Olha a barra. Coloquei umas pérolas aqui, ó, pra dar aquele charme no miolo dos abacaxis. E aqui está o ponto da Elo. Que perfeição. Perfeito, né? Aqui, gente, ó. Aqui eu combinei esse ponto, que eu achei que ficou bem lindo nesse ponto aqui, com essas pérolas. E ele todo no ponto da Elo. Então, assim, é uma gratidão, é uma satisfação, assim, imensa, assim, sabe? Porque eu achava que não era capaz de... Imagina eu fazer um vestido de noiva, né? Essa blusa aqui foi a minha primeira blusa, depois que eu comecei o curso. Então, assim, não tenho palavras pra expressar a gratidão. Aqui, da minha filha. Gente, da minha filhinha, gente, que coisa mais linda. Olha o lacinho aqui, tava ali dobradinho, deu uma emboladinha aqui, mas ele fica assim. Coloquei umas pérolas. Ficou perfeito, gente. E também fiz a porta-aliança, né? Esse aqui é o porta-aliança. E esse aqui é a lembrancinha. Isso aqui é um sonho, isso aqui eu olho para essas peças, para esses vestidos aqui e falo, eu sou capaz. Então é assim, gente, um recadinho para vocês, nunca desistam dos seus sonhos. Vai em frente, estudem, foquem, que é certeiro, vai dar certo. Esses são apenas alguns dos depoimentos que eu separei para você para mostrar que é possível. Eu poderia ficar aqui horas e horas mostrando outros depoimentos para você.
E o que é importante destacar é que todas elas começaram aprendendo o mesmo método que eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Um método diferente do que você encontra por aí e que tornará você uma crocheteira capaz de criar peças com acabamento perfeito que geram renda. Um método que te dará autonomia para criar suas peças e te transformar em uma crocheteira independente de tutoriais, de ficar só copiando peças que encontra na internet ou buscando receitinhas prontas para comprar por aí. É fazer com que você tenha liberdade para fazer adaptações em peças que já existem. Seja capaz de modelar cor, tamanho, escolher materiais, saber apresentar o seu produto, vender, saber trabalhar o seu processo criativo. Ou seja, ensinar a lógica por trás do crochê que possibilita você trabalhar os conhecimentos envolvendo técnica, criatividade e geração de renda por meio do crochê. E para isso, eu dividi o nosso workshop em 3 aulas, seguindo uma sequência lógica, bastante didática, de forma a possibilitar que seu aprendizado seja o melhor possível. Na aula de hoje, eu vou te mostrar erros que toda crocheteira comete e que as impedem de serem criativas e de criarem suas próprias peças com acabamento perfeito, que encantam as clientes e vendem mais. Vamos também começar a colocar a mão na massa e iniciar o processo de idealização e planejamento de uma peça de forma que você já possa iniciar sua transformação. Com tudo isso pronto, você estará preparada para na quarta-feira, na nossa segunda aula, dar vida a essa peça junto comigo, colocando a mão na massa e produzindo essa peça linda, super baratinha de fazer e que eu uso no meu dia a dia. Dou de presente e é uma das minhas campeãs de venda. E para fechar com chave de ouro, na aula 3, que vai ao ar na sexta-feira, eu vou te mostrar como a mente de uma crocheteira de sucesso funciona. Eu vou te ensinar uma estratégia que nenhuma crocheteira nunca te ensinou para você expor sua peça. Uma forma de expor que vai chamar muito mais a atenção da sua cliente, ou seja lá quem for, para você arrancar suspiros com o seu trabalho, para você parar de uma vez por todas de fazer peças que só ficam guardadas no seu guarda-roupa. Para você parar de uma vez por todas de fazer peças que ninguém valoriza, que todo mundo fala que tá cara. Você vai aprender a parte final da estratégia capaz de te fazer mudar de vida com crochê. Também na aula 3 eu vou te ensinar a precificá-la para que, caso seja seu interesse, possa vendê-la por um preço justo para quem compra e que, ao mesmo tempo, te dê um bom lucro. Uau! É um turbilhão de conteúdo gratuito para você. Mas o que eu quero deixar é um alerta aqui. Tudo isso vai acontecer durante essa semana, ou seja, vai ficar disponível só até domingo. Então, não deixe para assistir na última hora, pois senão poderá perder o conteúdo e as aulas sairão do ar, tá bom? Antes de entrar a fundo no conteúdo da nossa primeira aula, eu quero te contar como eu desenvolvi essa minha técnica de fazer crochê e por que eu estou aqui hoje. Meu primeiro contato com crochê foi quando eu era bem pequenininha. Minhas 2 avós faziam artesanato e eu era maravilhada com o que elas produziam.
A que eu mais gostava de observar era a minha avó materna, a avó Cordelina, pois ela fazia crochê e nós tínhamos uma brincadeira só minha e dela de adivinhar o que seria aquela mistura das linhas com os novelos, né? A agulha. Eu passava horas observando ela e aquilo me encantava. Até que um dia ela me perguntou se eu queria aprender a fazer crochê. E eu aceitei assim, sem hesitar. Foi naquele momento, quando eu tinha uns 8 aninhos de idade, que nasceu a minha primeira peça. Uma almofada de square com flor de tear, né? É claro que não ficou perfeita, mas eu me lembro daquela sensação mágica de pegar na linha e na agulha e transformar em algo novo. Foi ali que nasceu a minha paixão pelo crochê e eu nunca mais larguei dele. Eu sempre digo que normalmente quem busca o crochê tem um dos 3 objetivos: hobby, terapia ou uma possível fonte de renda. Mas eu tenho orgulho de dizer que na minha vida ele estava presente das 3 formas. Ainda como hobby, mas agora, já na minha fase adulta, fiz meu primeiro grande projeto com crochê. Foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, o Rafael. Eu sou formada em educação física e em administração e dava aula para crianças em um colégio durante o dia e à noite em uma faculdade. Com receio de ficar entediada em casa quando entrasse na minha licença maternidade, eu decidi criar então esse projeto, fazer todo o enxoval dele em crochê. Gente, ficou a coisa mais linda. Infelizmente, conforme o Rafael foi crescendo, eu acabei doando tudo dele. E como naquela época, há mais de 30 anos, não tinha celular nem câmera como hoje, eu não tenho nenhum registro de nada que fiz, só as recordações na minha memória. Nessa fase, então, o crochê esteve ao meu lado como hobby e até uma terapia mesmo para me distrair. Mas um dos momentos mais marcantes da minha vida com o crochê foi quando meu segundo filho nasceu, em 2001, e no mesmo ano, por conta do emprego do meu marido, nós nos mudamos para Rondonópolis, no Mato Grosso, 1.400 quilômetros de distância da minha terra natal, em Lavras, Minas Gerais. Aquele momento para mim foi muito difícil, pois sair do meu ninho, da proteção dos meus pais, com um bebê recém-nascido e meu marido viajando a semana toda, não teve jeito. Eu entrei em uma depressão fortíssima. E mais uma vez, o meu amado crochê estava lá funcionando como uma terapia para mim. Nos meus momentos de maior tristeza, eu pegava na agulha, pegava na linha e meu mundo parava. Só pensava no que estava fazendo ali, no tempo presente. Se não fosse o crochê nesse período, olha, eu não sei o que teria sido de mim. Como nessa época eu fazia muitas peças e usava todas elas, eu comecei a ser reparada, tanto pelas amigas que fiz, como pelas minhas colegas de trabalho na escola que comecei a trabalhar, e também pelas mães dos alunos. E eu que tinha inicialmente o crochê como hobby, depois como terapia, comecei a vender muito. Foi uma renda extra muito importante para nós naquela fase da vida. Gente, imagina o quanto isso me fez bem, o quanto isso aumentou a minha autoestima e me ajudou a controlar e a superar minha depressão. O crochê ocupava o meu tempo nos momentos de tristeza. As peças que eu fazia estavam sendo valorizadas por quem as via, a ponto de comprarem de mim. E com o dinheiro que eu ganhava, eu conseguia ajudar ainda mais em casa.
Fora essa época, eu tive vários outros momentos da minha vida em que fiquei muito triste e o crochê estava lá para me dar forças. Quando eu perdi o meu pai num acidente de carro e a minha mãe pelo câncer, foi no crochê que eu encontrei minha força, meu propósito de vida, pois cada vez que eu pegava na agulha e começava uma peça, eu sabia sim que eles lá, eu fico emocionada, né, do céu, estariam se orgulhando de mim. Meninas, eu concluí uma coisa: crochê é vida. E quando eu percebi isso, foi uma verdadeira virada de chave na minha vida. Não só em pensamentos, mas em atitude. Quando pela quinta vez, mais uma mudança de cidade veio por conta do emprego do meu marido e fomos morar em Cascavel, no Paraná. Aí eu chamei meu marido para conversar. E aí eu disse: chega, eu respeito e apoio o seu emprego e sua carreira, mas eu não aguento mais mudar de cidade e toda vez ter que ficar implorando emprego em escolas, tendo que começar tudo do zero. Eu decidi que não vou mais dar aulas, vou me profissionalizar no crochê. É o que eu amo fazer, que acalma minha mente, que tem me dado mais fonte de renda e é quem vai me acompanhar independente de onde formos morar. Decidida disso, quando chegamos em Cascavel, nem procurei emprego. Fui logo me enturmando e vendendo para as pessoas mais próximas, né? Na escola do meu filho, na igreja, mas também dei um passo além. Abri minha própria loja de aviamentos, onde vendia materiais e também minhas peças. Foi ali também que começou a surgir uma demanda para que eu desse aulas para ensinar como eu fazia peças tão diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a ver ali na região. Então, ao longo dos 3 anos que morei em Cascavel e que eu tive a minha loja, eu desenvolvi mais uma habilidade com o crochê, a de me tornar professora. Passei a minha vida dando aula de educação física e administração e agora estava dando aula de crochê. Nesse período, eu conheci e dei aula para muitas mulheres. A cada 15 dias eu tinha uma turma nova. Eu tive acesso a muitas dúvidas e dificuldades que elas tinham. E isso foi fazendo com que a cada turma eu conseguisse melhorar ainda mais o que eu ensinava para elas. A grande maioria das minhas alunas já tinham feito outros cursos, mas sentiam que não tinham aprendido direito, pois não conseguiam alcançar um bom acabamento e não eram capazes de criar suas próprias peças. Elas precisavam ficar indo atrás da professora para aprender peças novas, ou seja, elas dependiam de alguém para fazer crochê. Naquela época, as redes sociais estavam começando a ganhar força, mas se fosse hoje, eu diria que todas elas chegavam em mim dependentes de tutoriais. E elas gostavam da forma que eu ensinava, pois elas aprendiam a dar voz para suas ideias, aguçando a criatividade e se inspirando em objetos, paisagens, fotos para fazer suas próprias peças. Claro que tinha toda a parte técnica, era um curso de 3 dias, mas o que todas elas saíam e diziam era: Elo, o seu curso é diferente. Você nos ensina a fazer peças perfeitas, a ser criativas e a sermos independentes. Você nos ajuda a reproduzir com as mãos aquilo que a gente sente.
Gente, esse tipo de retorno para mim é muito gratificante, pois é isso que o crochê significa para mim e é o que eu quero passar para frente. E foi nessa época quando eu percebi que realmente fazia e ensinava crochê de um jeito diferente, que eu criei meu próprio método de fazer crochê e ensinar. O método do crochê com acabamento perfeito. Muitas de minhas alunas começaram a me incentivar a levar esse meu método para mais mulheres. Algumas já usavam mais a internet e diziam: Elô, você precisa ir para o YouTube, você precisa conhecer o Facebook e o Instagram. Olha, mas eu confesso que inicialmente não dei muita atenção não e sempre relutei, pois eu vivia muito ocupada com a loja. Só que eu acredito que quando temos um propósito nessa vida, a própria vida dá um jeito de nos direcionar para aquilo que viemos aqui para fazer. Então, aconteceu mais uma vez. Em 2017, nos mudamos de novo, dessa vez para o interior de São Paulo, em Vinhedo. Eu tive que vender a loja. Só de imaginar que eu teria que montar um espaço, me tornar conhecida na cidade para depois voltar a dar aulas, já me dava um frio na barriga. Será que a minha paixão por ensinar crochê estava ameaçada? E quando eu pensava nisso, me vinha muito forte a lembrança daquelas alunas dizendo: Elô, vai para a internet. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu parei de relutar e topei o desafio. Criei o meu canal no YouTube, um perfil no Instagram e no Facebook. E desde então não paro de compartilhar conteúdos que ajudam mulheres do Brasil inteiro e até fora dele. Eu não imaginava o que isso ia fazer na minha vida e o quão impactante levar minha mensagem do crochê criativista poderia ser. Gente, já fui até convidada para fazer parte de programa de televisão. E tudo isso, meninas, ensinando como é possível você criar suas próprias peças com acabamento perfeito, sem nem depender de tutoriais, transformando um hobby numa fonte de renda e até mesmo em uma terapia. E é para isso que eu estou aqui hoje. Esse evento é parte desse meu projeto de vida. Pensa numa mulher feliz. Assim como eu já ajudei milhares de mulheres a se encontrarem com o crochê, agora chegou a sua vez, a vez de ajudar você. E para dar início a essa trajetória, nessa minha primeira aula eu vou te ensinar a não cometer erros comuns que toda crocheteira comete e por isso não tem sucesso. Eu mesma demorei anos para entender e superar esses erros. E agora trago aqui de uma forma resumida e organizada para que você não precise passar por tudo que eu passei. Na aula de hoje também vamos planejar juntas a criação e a produção de uma peça linda, que é tendência no momento e que, além de ser super divertida de fazer, está sendo um sucesso de vendas. E o melhor, você vai gastar menos que R$6 para fazer e consegue vender por R$40. Isso se você vender uma peça, mas você consegue fazer até 6 peças com um novelo de linha. Mas para alcançar isso, você precisa saber o método certo de planejar, produzir e expor sua peça. E é isso que eu vou te ensinar nesse workshop nessa semana. E vamos sempre passar por partes teóricas antes de entrar na parte prática. Por isso, para ser independente no crochê, você precisa
entender os fundamentos e enxergar o crochê de outra forma. E se você está aqui comigo, já viu que só ficar indo atrás de tutoriais e receitas não te proporciona isso, não é mesmo? Quem entende como o crochê funciona é capaz de fazer qualquer coisa com ele. É tipo um poder mágico. Então vamos lá. Vou falar agora sobre os 5 principais erros que toda crocheteira comete na tentativa de criar as próprias peças com acabamento perfeito e gerar renda a partir do crochê. O primeiro erro é ser totalmente dependente de tutoriais. No crochê, seguir um passo a passo específico pode ser muito útil. Porém, existem algumas razões pelas quais ser totalmente dependente de passo a passo é um problema na hora de criar as próprias peças com acabamento perfeito. Dentro do mundo do crochê e do artesanato em geral, vivemos em uma geração que eu chamo de geração copia e cola. É uma geração que desaprendeu a pensar e desenvolveu até uma certa preguiça disso. Afinal, para que pensar se é só digitar no Google e tudo está lá? E quem é assim e quer aprender crochê, vive entrando em grupos de Facebook para pedir o passo a passo, vive pesquisando passo a passo no YouTube ou mesmo pulando de perfil em perfil do Instagram de crocheteiras pedindo receitinhas e tutoriais. Essas são as crocheteiras dependentes de tutoriais. E este é um dos problemas que dificulta crocheteiras a criarem peças diferenciadas que vendam mais e valorizem o seu trabalho. Se você quer se tornar uma crocheteira que cria suas próprias peças com acabamento perfeito, exclusivas e que arranca suspiros de quem vê, você não pode ser dependente de tutoriais. Se fizer isso, acaba se tornando um robozinho que olha e copia sem expressão. Fica uma coisa mecânica, sem valor comum, não consegue ter autonomia no seu trabalho, tem dificuldade em resolver os problemas que surgem durante sua criação, tem dificuldade em inovar e compreender as técnicas que está utilizando. E aí vem o que eu mais ouço por aí. Elô, ninguém valoriza minhas peças. Elô, as pessoas elogiam, mas não compram. Elô, meu crochê não é valorizado. Se você pensa ou fala isso e é dependente de tutoriais, para de terceirizar um problema que está em você, tá bom? Por que você acha que eu consigo vender minhas peças por um preço mais alto do que muitas crocheteiras? Por que você acha? Não é porque eu tenho uma certa autoridade na internet, não. É porque quem compra minhas peças não encontra peças iguais no Pinterest, no Elo7, no Google ou em qualquer lugar. Eu crio minhas peças e é por isso que fico fora da guerra dos preços que 95% das crocheteiras participam. E sim, eu também assisto tutoriais na internet, mas apenas com o intuito de me inspirar ou de aprender uma técnica nova. Então, como minha mente funciona quando eu assisto um tutorial? Eu encaro que estou enchendo minha cabeça de ideias e que lá dentro dela, essas ideias irão cruzar com a minha criatividade e capacidade técnica e vão virar uma peça exclusiva que só eu vou produzir. É assim que alimento minha criatividade. É assim que faço para produzir peças com acabamento perfeito. Quem está começando no crochê, ou mesmo quem já tem um certo contato e que é dependente de tutoriais, acaba também cometendo o segundo erro, que é o que eu vou falar aqui hoje.
O segundo erro é passar o carro na frente dos bois. Eu sou mineira e lá em Minas usamos muito esse termo para representar aquelas pessoas mais apressadinhas, que querem tudo rápido para ontem e acabam não respeitando o processo que tem que passar para ter sucesso em algo. E no crochê isso acontece muito. Eu mesma recebo mensagens quase que diariamente de mulheres que nunca haviam pego no crochê ou numa agulha, né? E aí entram nas minhas redes sociais, veem uma peça minha que gostam, tentam fazer e não conseguem. Aí me mandam uma mensagem assim: Elô, tentei fazer o colar de elos, mas o tamanho deu errado. Elô, tentei a gola que postou, mas deu tudo errado. Elô, desisto. Estou tentando fazer o vestido que você fez para a formatura do seu filho, mas não consigo. O crochê não é para mim. E todas elas cometem um erro em comum: pular etapas, passam o carro na frente dos bois, ignorando o fundamento, não aprimoram as técnicas básicas e já foram fazer as peças mais difíceis. Quando você vai na academia, você começa pegando muito peso e fazendo exercícios difíceis ou começa devagar, vai fortalecendo o seu corpo e com o tempo aumentando a carga quanto à complexidade? O que você faz? E por que no crochê é diferente? E aí, fazendo isso, muitas mulheres que tinham tudo para se tornarem crocheteiras de sucesso desistem, sendo que se tivessem paciência e se respeitassem o processo, estariam a um passo de fazerem o que quiserem. O que era para ser algo prazeroso acaba se tornando uma frustração, pois ao invés da sensação de realização que o crochê deveria trazer, o que traz nesse caso é a sensação de incapacidade. Eu quero que você entenda que o segredo está em se apaixonar pelo processo. O crochê é um meio, uma jornada e não um fim. Ele te dá a oportunidade de se errar, recomeçar, reconstruir, sem desespero, sem cobrança. O que mais na vida te possibilita apertar um botão de resetar e começar tudo de novo? E quando não entende isso, não se apaixona pelo processo e pula etapas. Você acaba entrando no terceiro erro: não terminar aquilo que começou. Esse, é complicado. Fica aquele monte de peça inacabada num canto da casa. Começa algo, viu que não está ficando como esperava, larga, vai para outra peça. Aí acaba o material, encomenda mais pela internet e enquanto não chega, já viu um monte de peça na internet e quando o material chega, abandona a que estava fazendo e vai fazer uma peça nova. Aí, numa dessa, gasta um monte de dinheiro com material, nada fica pronto ou quando fica, não fica bem feito. Não tem saída e seu estoque de peças está lá só aumentando. Aí, começa a brigar em casa, pois está gastando muito com crochê, que não está indo para frente e por aí vai. E nos casos mais extremos, até desiste do crochê. Gente do céu, que situação! Mas, vamos combinar uma frase só nossa aqui, tá bom? Começou, vai até o fim. Depois vai lá na nossa comunidade, no meu Instagram e comenta essa frase para darmos força a ela, pois ela tem que ser sua realidade. E não só para o crochê isso, mas para tudo que for fazer, tá bom? Até porque ter esse estoque de peças guardadas, paradas, que você não usa para nada, te leva ao nosso quarto erro:
não pensar na peça antes de fazer. Esse é um erro muito comum que impede as crocheteiras de criarem peças com acabamento perfeito e que são valorizadas, além de te fazer gastar muito dinheiro desnecessário. Sabe por quê? Porque isso te leva a comprar materiais errados, materiais que não combinam com sua peça. Não pensou na peça, comprou o material porque viu que era bonito e na peça não dá certo. Ou compra 2 novelos, a peça precisa de 4, você volta na loja e não tem mais a linha. Ou você comprou demais e a peça gasta menos, desperdiçou dinheiro. Ou você compra muito fio, pensando na oportunidade de fazer uma peça, aí você fica com o estoque parado. Aí sempre que vai na loja tem um lançamento novo de fio, você gasta mais e mais sem nem ter pensado em qual peça vai fazer. Aí, quando vai usar o material antigo, a cor já não é mais tendência, o acabamento não fica bom e sua peça não é mais valorizada. Às vezes você quer um trabalho mais rústico e a linha não condiz, fazendo o acabamento da sua peça ficar ruim. Às vezes você compra uma quantidade sem saber. Começa a peça, chega na metade da peça e o seu fio acabou. Aí não tem mais fio na loja ou não tem o lote igual ao que você usou. Aí não vai dar para terminar sua peça porque vai dar diferença. Foi um trabalho todo perdido. Todos esses erros que eu comentei com você aqui agora seriam evitados se você tivesse planejamento de qual peça vai fazer. E sem esse planejamento, você acaba entrando no nosso quinto e último erro que te impede de criar peças com acabamento perfeito e conseguir uma renda extra com crochê. É não controlar seu estoque de peças e materiais. Esse é um erro que muita crocheteira comete, que impede não só de gastar dinheiro à toa com material, impede também de conseguir uma boa renda extra com o crochê. Eu recomendo você controlar até os restos de linha que você tem, porque são desses restos que você consegue tirar uma boa renda. Eu recomendo você controlar até as sobras de linhas que você tem, porque são dessas sobras que você consegue tirar uma boa renda. Olha essas peças aqui, ó. Olha esta. Esta aqui. Lindas, né? Todas elas foram feitas com sobras de linha, ou seja, não gastei quase nada além do que eu já tinha. E se eu vender, vou ter um bom lucro. E só porque foram feitas com sobras de linhas, não quer dizer que são peças feitas de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Além disso, se você não controla seu estoque, você não sabe quanto já gastou e quanto precisa vender para começar a lucrar com o crochê. Se você tem esse controle, você começa a ter noção dos seus gastos por peça, o que já te direciona na sua precificação e quais peças você deve fazer. Por exemplo, se você não tem muito material e não quer gastar muito dinheiro para começar a produzir, você pode começar a fazer o colar de correntinhas. Olha só que lindo! Ele, com um novelo de R$15, você consegue fazer pelo menos 3 colares e consegue vender cada um por R$50. E com o dinheiro que sobra, você consegue comprar mais materiais, fazer mais colares de correntinha e vender mais colares por R$50. Esse foi só um exemplo de como o controle básico de estoque de peças e materiais pode te ajudar a ter uma boa renda extra com crochê.
Bom, agora que você já sabe dos 5 erros e certamente não vai mais cometê-los, eu vou te mostrar o efeito que cometer somente um deles traz para o seu crochê. Vamos lá? Lembra do guia do crochê com acabamento perfeito que eu te entreguei? Eu mandei por e-mail e nos grupos do WhatsApp. Mas se você ainda não resgatou, não tem problema. Basta você clicar no botão que está na descrição desse vídeo que você vai resgatar seu guia. O guia é um material de apoio extremo que nós vamos utilizar ao longo dessa semana para que você entenda exatamente o que está impedindo de alcançar a excelência no crochê. Ele representa apenas 10% do rastreamento individual que eu aplico em minhas alunas, mas já é capaz de te trazer clareza para o que você precisa melhorar. Ele é um retrato do seu estado atual no crochê e suas técnicas. Então, agora eu vou te explicar rapidamente como preencher o mapa e explicar o significado da pontuação dele. Na primeira coluna, você vai encontrar 4 seções. Em cada uma dessas seções, você tem 5 tópicos e você vai dar uma nota para cada tópico, relatando o nível que você apresenta de dificuldade. E para isso, tem uma escala. 0, se você não apresenta dificuldade. 1, se tem essa dificuldade de vez em quando, raramente acontece. 2, tem essa dificuldade de vez em quando, mas com certa frequência. 3, apresenta essa dificuldade constantemente. 4, apresenta essa dificuldade sempre. E 5, nunca consegue nem fazer. Depois de dar a nota para cada um dos tópicos, você vai somar a pontuação de todos eles. E a soma desses tópicos vai te dar um panorama geral da sua situação atual no crochê e suas técnicas. Então, vamos interpretar os resultados das suas pontuações? Bom, se sua pontuação foi abaixo de 10 pontos, seu nível do crochê está ok. Mas atenção, se houve uma concentração de pontos em alguma das seções, isso é um indicativo de desequilíbrio pontual em alguma coisa que você precisa aprimorar. Nós vamos falar mais sobre isso na aula 2. Se sua pontuação deu acima de 10 pontos, você já precisa se aprimorar no crochê, senão você vai continuar estagnada, fazendo crochê por anos e parece que não sai do lugar. Agora, se sua pontuação foi acima de 25 ou acima de 40, isso é um alerta. Você precisa buscar conhecimento antes que você gaste mais tempo e dinheiro fazendo peças que provavelmente não têm um bom acabamento e que ninguém valoriza. E aí, me conta a sua pontuação, foi muito alta? Mas não se desespere, pela primeira vez você está descobrindo o que te impede de alcançar a excelência no crochê e que nenhuma crocheteira nunca te contou. E outra coisa, se você comete algum desses 5 erros que eu comentei aqui por anos, não deveria ser nenhuma surpresa o resultado da sua pontuação. A forma mais eficiente que eu conheço de combater esses 5 erros se resume em 2 palavras: planejamento e prática. Vamos
planejar juntas essa peça aqui, que na segunda aula, que será na quarta-feira, nós possamos tirá-la do papel e do campo das ideias e produzi-la juntas. Essa etapa prática é crucial, pois vou te mostrar como você vai gastar pouquinho para fazer essa peça, economizando no material e ainda assim fazendo este trabalho lindo. E lá na aula 3 vou te ensinar, além de outras formas de combinação, a precificar caso queira vender com um lucro de até 7 vezes o valor de produção. Então, anota tudo aí, tá bom? E agora nós vamos falar na peça escolhida para trabalharmos juntas neste workshop. E a peça tendência para o final de ano, quando a gente fala final de ano, Natal, pensei mesa posta. E uma mesa posta nada como suplá. Então, nós vamos fazer juntas este suplá maravilhoso. E aqui, ó, eu fiz para vocês terem ideia, um maior e um menor. Aqui usando com brilho prata e aqui dourado para dar a opção para vocês. E como que foi a escolha do material? Eu gosto de trabalhar com barbante número 6 para o suplá, porque um novelo de 1 quilo, mais ou menos, dá para fazer 6 suplás. Então, você paga, né, pouco no material, um material de qualidade e pode ter um lucro maior, porque com um novelo dá para fazer 6. Então, você tem o seu lucro e vai ter a sua renda. E como que foi a escolha das cores? Bom, Natal, cores de Natal, vermelho, branco e verde. O branco eu já tirei de ideia, que o branco suja, ainda mais numa mesa, né? Então eu já tirei de ideia. Aí sobrou o verde que eu tinha em casa, que eu gosto de ver o que eu tenho em casa, e o vermelho e o cru. Mas essas duas cores eu achei que fechou muito o visual do trabalho. Fiz a amostra de todas elas para ver o resultado. E com o cru ficou melhor. Então, a cor base do nosso suplá eu escolhi o cru, porque vai realçar mais o fio que eu escolhi para trabalhar com ele. E eu dei a dica para vocês desses dois aqui, o brilho aqui é com o brilho da Círculo e esse aqui, né, o brilho da Euroroma. Mas, falando a verdade, eu gostei mais deste aqui, tá? De trabalhar com ele, eu achei ele mais assim, sedoso para trabalhar, mas aí é opcional para você. E a agulha, olha, eu tenho ponto mais solto, então realçou mais o meu trabalho com agulha 3,5. Mas não impede que você use a 4, dependendo se seu ponto for muito tensionado, se o seu trabalho começar a, que a gente fala, emborcar, fechar, tem que ser com a 4, tá? Então, aí você vai testar, dá muito certo qualquer uma delas. E mostrando aqui, ó, eu fiz este com a agulha 3,5. E este aqui, ó, com a 4, né? Ele ficou mais aberto e mais solto. Então, é isso. E a estimativa de custo, gente, eu gastei em material, porque um novelo, né, dá para fazer 6, somando os dois aqui, R$7. Imagina quanto que você não vai ter de lucro, porque eu peguei o valor do novelo e dividi pela quantidade de suplás que dá para fazer, certo? E os pontos que vão ser usados nesse suplá para você já treinar para a gente fazer na aula de quarta-feira foi ponto alto, a base dele é toda em ponto alto, então
treine o ponto alto, né, para você ir organizar sua tensão de ponto. Usei também o ponto baixíssimo aqui, tá? E no detalhe foi correntinha e ponto baixo. Então, dentro dos 5 pontos básicos do crochê, nesse suplá, nós usamos 4 e aí você vai treinar para nossa aula de quarta-feira. Ufa! Quanta coisa nós aprendemos nessa primeira aula, não é mesmo? Nós demos o pontapé inicial para que você também seja capaz de criar suas próprias peças de crochê com acabamento perfeito e conseguir uma renda a partir do crochê. Agora que sabe os erros que não pode cometer, viu a importância do planejamento e aplicou na prática essa etapa importante comigo, você está preparada para a segunda aula que vai ao ar na quarta-feira. Agora, tá? Às 8 da manhã. E nela eu vou te ensinar os pilares fundamentais do crochê com acabamento perfeito. Conhecendo e aplicando esses pilares, qualquer pessoa é capaz de fazer tudo. Eu disse tudo o que quiser com crochê. Além disso, como eu já adiantei, iremos dar vida à peça que planejamos hoje. E eu irei fazer junto com você. Eu mandei no seu e-mail a lista de materiais necessários. E se você não encontrou essa lista, pode baixar clicando no botão clique aqui, ó, para baixar os materiais necessários. Está aqui embaixo ou do lado desse vídeo. Eu também vou deixar a lista lá na nossa comunidade do Facebook. Bom, e por falar na nossa comunidade, saindo dessa primeira aula, eu quero que você vá lá e comente o que aprendeu aqui comigo hoje. Qual ou quais dos 5 erros você já cometeu e se está, assim como eu, animada para a nossa aula de quarta-feira. Para acessar a comunidade, é só clicar no botão azul que também está aqui embaixo desse vídeo, que ele te leva direto para lá, ok? Clica nele e aproveita para me contar sua história, o que já fez com o crochê, quais suas dificuldades e quais os seus sonhos com essa arte tão maravilhosa que nos une. Eu e minha equipe vamos estar lá e faremos de tudo para ler e responder o máximo de comentários possíveis, tá bom? Quero agradecer sua presença nessa primeira aula e reforçar a importância de você participar das próximas e ser ativa na nossa comunidade do Facebook. Anote tudo o que achar importante num caderninho para nunca esquecer. Eu sempre gosto de dizer que nesse evento, 50% do seu aprendizado e resultado depende de mim. E eu vou dar meus 200% nele para te entregar o melhor conteúdo possível. Espero fortemente que seja engajada e faça o mesmo com seus 50% que cabe aí a você, tá bom?